todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Larissa e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho com vocês sobre como melhorar os seus diálogos. Eu sei, diálogos são uma coisa que muita gente acha difícil. Eu recebi até um comentário no Twitter que, tipo, o motivo pelo qual a pessoa tem dificuldade é porque ela não fala com pessoas, então isso dificulta entender como diálogos reais funcionam. Então é claro que vai ter um pouquinho de experiência aqui pra além, né, da parte escrita, tem um pouco de experiência interpessoal que interfere, mas tem algumas dicas que podem ser úteis pra vocês na hora de escrever, que independem do quanto você tem contato humano ou não. Muito bem, a minha primeira dica pra gente escrever diálogos melhores é a gente entender a voz particular de cada um dos nossos personagens envolvidos naquela conversa. Obviamente, assim, quando a gente tá falando de conversas com múltiplos personagens, ou quando é tipo o seu protagonista conversando com um Zé da esquina que não faz tanta diferença assim na tua história, são contextos diferentes, né? Mas no geral, assim, se você tá tendo diálogos entre dois personagens que são relevantes pra sua história, mesmo que seja, tipo, protagonista e um secundário, mas personagens que são relevantes pra história que você tá contando, e você conhece esses personagens o suficiente, então você sabe como esses personagens soam. Isso quer dizer que, assim, eu falo de um jeito que é diferente do jeito que a minha mãe fala, que é diferente do jeito que o meu pai fala, é diferente do jeito que a minha avó falava. Cada pessoa, por mais que ela seja criada na mesma família, né, que elas convivam por muito tempo, a gente às vezes compartilha de certos maneirismos nas falas, a gente obviamente compartilha de sotaque, compartilha de gírias que a gente conhece, dependendo ali do contexto em que a gente tá inserido, mas cada um de nós tem uma maneira particular de falar, que tem a ver com a nossa dicção, com a escolha de palavras que a gente faz, se é uma pessoa que tenta falar com palavras mais difíceis ou é uma pessoa que fala muita gíria, tem a ver com falar devagar ou falar rápido. Tudo isso constrói a nossa ideia do diálogo também. Então, pra gente construir um diálogo bacana, a gente primeiro tem que saber quem os nossos personagens são e de que maneira que essa vida e experiência deles se transpõe através das falas. E aí eu já vou pular pra minha segunda dica, que é a gente tomar cuidado com o contexto em que aqueles personagens estão inseridos. Esse contexto tem a ver com um monte de coisa, mas tem a ver principalmente com background profissional, né? Uma pessoa que se formou advogada, normalmente, tem um jeito de falar que é muito jeito de advogado. Uma pessoa que é de humanas, né, que é toda roots ali das artes, ela vai falar de um jeito diferente, mexendo as mãos, fazendo as coisas de um jeito diferente. Entender o contexto é também a gente entender a época em que essa pessoa vive, né? Os meus diálogos, por exemplo, os meus romances de época, eles são completamente diferentes dos diálogos que eu coloco em romances contemporâneos, que são mais ou menos diferentes dos diálogos de fantasia. Além disso, as gírias, a forma de falar, a cadência, os maneirismos que uma pessoa que mora no sul do país, por exemplo, vai ter, são diferentes de uma pessoa que mora no norte e no nordeste. Todos esses pequenos detalhes, eles interferem na maneira como os nossos personagens falam, e a gente precisa conhecer o contexto desses personagens para poder construir diálogos melhores. Dito isso, a terceira dica é não exagera nas gírias e nos maneirismos. E eu dou essa dica por quê? Porque normalmente quando a gente faz isso é porque a gente tá tentando retratar de uma maneira fiel uma realidade que a gente não conhece. Então, tô eu aqui em São Paulo tentando escrever um personagem que é lá de, sei lá, do Rio Grande do Sul, super gaúcho. E às vezes, mesmo não querendo criar uma caricatura, eu acabo criando, porque eu vou encher aquele diálogo de bar, de tri, de guri, de guria. E tipo, né, assim, as pessoas falam isso, mas eu não preciso criar um diálogo em torno de colocar esses maneirismos só pra provar que aquela pessoa é mesmo do Rio Grande do Sul. A gente vê isso com muita frequência em novelas da Globo, por exemplo, quando você tem personagens italianos ou mesmo personagens que são nordestinos e que falam de um jeito extremamente exagerado pra provar que elas são daquele lugar, né? A coxinha, quando a pessoa tá falando pra provar pra você que ele é italiano. Pessoas reais não falam assim. E aí é que entra a questão da experiência, que eu acho que é muito importante quando a gente tá escrevendo diálogo, que é a gente se lembrar como que é quando a gente fala com pessoas. Mas é importante prestar atenção nisso pra que quando você leia o seu diálogo ele tenha uma cara de real. E obviamente, novamente, isso tem a ver com o contexto. Quando eu leio os diálogos de época, por exemplo, os diálogos dos meus livros de época, diálogos, sei lá, da Julia Quinn, a gente tem uma expectativa diferente de verossimilhança. Se você não lembra o que é verossimilhança, vou deixar o card aqui em cima pra vocês lembrarem o que é esse termo e como ele se aplica na literatura. Mas especialmente se a gente tá falando de romance contemporâneo, a verossimilhança vai pedir que a gente tenha esses diálogos que cabem na boca. E aí eu importo uma dica que eu aprendi lá nas aulas de teatro, né, e que eu acho que é muito aplicável pra literatura também, que é ler os nossos diálogos em voz alta e
adaptá-los para que eles caibam na boca de uma pessoa. Então, se eu escrevi uma frase muito bonita, né, uma declaração de amor maravilhosa, incrível, que tem de uma certa forma tudo a ver com aquele meu personagem, beleza. E aí eu leio aquele diálogo em voz alta e eu percebo que tem, tipo, alguma coisa estranha nele. É a pontuação que ficou esquisita, é a escolha de palavras, as frases estão muito longas, as frases estão muito curtas, ou ela tá simplesmente meio robótica, porque é tão perfeito, tão bonito, que trava, sabe? Parece um trava-línguas, é difícil. Se você já fez teatro, ou você já teve a experiência de passar por uma leitura de roteiro junto com o ator, normalmente isso acontece. A pessoa tá lá lendo o roteiro em voz alta, o roteiro que outra pessoa escreveu, e a partir de como cabe na boca dela, como ela interpreta aquelas falas, a pessoa vai lá e faz marcações no roteiro. Vai mudar uma palavra aqui, vai fazer uma adaptação ali, pra mudar as falas o suficiente pra que elas sejam críveis quando ditas, mas não demais que se torne um produto completamente novo. A ideia de quando a gente tá fazendo diálogo, pelo menos é uma coisa que eu faço com frequência, especialmente quando são diálogos que são muito importantes pra história, eu repito aquilo várias vezes e eu fico falando sozinha pela casa múltiplas e múltiplas vezes pra ver se aquele diálogo tá bom o suficiente pra parecer que uma pessoa real disse aquelas palavras. E aí, se não tá, eu vou ajustando uma palavrinha aqui e outra ali pra gente, né, fazer caber. Basicamente é isso. Tem que caber na boca. E por último, uma das dicas que eu fui aprimorando ao longo do tempo, eu não acho que eu sou completamente boa nisso. Cada um que lê um livro meu, um livro diferente, vai ter uma opinião diferente sobre isso. Mas é uma coisa que eu fui experimentando com o tempo, indo do excesso pra falta, da falta pro excesso e tentando achar esse caminho no meio termo. Tentar equilibrar e não exagerar nas pausas para as descrições entre as caixas de diálogo. Isso vale pra tudo, tá? Isso vale tanto pra gente não necessariamente sempre pausar ou seguir uma fala de um verbo de send. Se você não sabe o que é um verbo de send, são os verbos que a gente usa pra marcar fala. Então, fulano disse, fulano falou, fulano perguntou, fulano exclamou. Mas quando você começa a fazer isso demais, você entrava o texto. Então imagina se você tem um diálogo tenso, mega tenso entre duas pessoas, e aí após cada fala você tem: e aí, Maria? Fulano disse. Eu não sei, João. Fulano exclamou. E não sei o que lá, fulano perguntou. E não sei o que lá, fulano respondeu. Uma das coisas muito boas da gente aprender como os nossos personagens falam é que a gente passa a não precisar fazer tanto uso dos verbos de send, não a fazer tanto uso dessas pausas pra descrição, dessas pausas pra marcar quem que tá falando. Obviamente, se a gente tá fazendo um diálogo com muitas pessoas, isso às vezes se faz necessário, mas normalmente a maior parte das cenas que acho que a gente escreve no dia a dia são cenas pequenas, com tipo 2 personagens. A gente pode resolver isso de outra forma. E é muito comum, e é bastante recomendado, que a gente intercale blocos de falas com blocos de visual, porque afinal de contas nosso livro não é um roteiro. A gente, pra saber o que os personagens estão fazendo e como eles reagem fisicamente a um diálogo, a gente precisa ter pausas pra descrição. Então, se eu quero saber se a pessoa tá gritando, se a pessoa tirou um copo na parede, se a pessoa saiu andando da sala e bateu a porta, se a pessoa sentou e chorou no meio da fala, tudo isso precisa estar demarcado em blocos de descrição, né? Seja entre as falas ou no meio de um bloco de diálogo único da mesma pessoa. O que eu recomendo? Tenta fazer isso sem ser muito cortado, muito blocado. Isso quer dizer que você não precisa dar uma frase, descrição, outra frase, descrição, outra fala, descrição. Isso vai ficar muito travado. Pesar o ritmo é uma coisa que é muito particular, não tem como eu falar pra vocês, olha, a maneira certa de fazer é essa. Eu normalmente dou algumas dicas no meu curso, no Laboratório de Escrita. Tem algumas dicas sobre como aprender a medir esse ritmo, mas é uma coisa que vai ser um pouco particular pro estilo do autor, um pouco particular pro tipo de livro que você tá escrevendo, mas é uma coisa que vale a pena a gente dar uma atenção. Se a gente tá quebrando demais o diálogo pra dar excesso de visual, isso vai acabar ficando entravado, a pessoa vai sentir que a leitura não tá fluindo. E se a gente não dá esse visual o suficiente, é só fala, chega uma hora que assim, eu li 4 páginas de diálogo e eu não sei o que aconteceu naquela cena. Então entender esse meio termo aí de escrever o suficiente, mas também dar falas o suficiente e não fazer nenhuma das duas coisas cagando demais, é um equilíbrio
tênue e vai ser um pouco de tentativa e erro. Eu vejo que hoje em dia, assim, diálogos sempre foram o meu forte, eu acho, sempre foram as coisas que eu mais gostei de escrever, mas mesmo assim eu admito que, tipo, pegar os diálogos de Amor Plus Size, por exemplo, é completamente diferente de pegar os diálogos de qualquer romance contemporâneo que eu tenha escrito hoje em dia. Acho que é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu tentei dar aí as dicas que eu uso pra escrever diálogos. Se vocês tiverem algumas outras perguntas mais específicas, deixem aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Não deixem de conferir o meu curso de escrita, Laboratório de Escrita. Eu adoro quantas vezes eu digo a palavra escrita pra fazer propaganda disso. O Laboratório de Escrita já está disponível pra todos os alunos que quiserem adquiri-lo. O investimento é de só R$200 pra fazer 3 módulos no momento em que você quiser, quantas vezes você quiser. Uma vez garantido o acesso, ele está acessível e disponível por quanto tempo você desejar, não tem aí uma data limite pra você estudar, nenhum como fazer, você faz na ordem que você quiser. Para ter mais informações, o link pro hot site, que tá na verdade no meu blog do Laboratório de Escrita, está aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam aí pra mais vídeos de escrita, deem aquele like básico e a gente se vê quando a gente se vê. Beijos e tchau!